Radioatividade, hoje é o nosso foco. Dividiremos radioatividade em 3 aulas. Parte 1 da radioatividade, emissões radioativas. Essa aula, depois da emissão radioativa, falaremos do cálculo de meia-vida, o sistema de desintegração radioativa. Terceiro vídeo, fissão e fusão nuclear. São os 3 temas mais contemplados dentro da radioatividade. Além disso, não custa você dar uma estudada no histórico da radioatividade, desde a transmutação nuclear de Ernest Rutherford até o advento da bomba atômica, do projeto Manhattan americano, a Tsar bomba soviética na Guerra Fria. Enfim, o histórico você pode dar uma lidinha aí, super interessante, tem muita coisa legal. Vamos para a parte técnica da radioatividade. Aula 1, vem comigo aqui quando a gente fala das emissões radioativas. Informação importante que quando eu falo de emissão, eu estou jogando para o outro lado. O fato é que toda vez que dentro da minha prova tiver a palavrinha emissão, significa que essa partícula radioativa ela será produto, depois da seta na reação química, tá? Produto, reagente, formam produtos. Emitiu, elas são produtos. São 3 partículas radioativas que podem ser emitidas, ou individualmente, ou em dupla, ou concomitantemente as 3, tá bom? Partícula alfa, com massa 4 e número atômico 2. Partícula beta, com 0 de massa e uma carga negativa, é um elétron que sai do núcleo de um átomo. O núcleo tem prótons e tem nêutrons, lembram disso que vocês aprenderam no primeiro ano? Quando ele atinge essa instabilidade, o nêutron se rompe, a carga positiva fica ali e a negativa que está naquele nêutron, ele sai na partícula beta. E a gama, 0. E 0 não tem massa, não tem carga, ela é uma onda, aquela mesma que vocês aprendem lá na física. Isso faz com que a partícula gama seja, pensando em saúde, a mais prejudicial para o ser humano. Por quê? A partícula gama ela tem maior poder de penetrabilidade. Isso mesmo, galerinha, penetrabilidade. O fato é que ela entra, inclusive dentro da sua membrana celular, tá? Tornando ela, como ela não tem massa, ela não tem carga, ela vai ter essa capacidade maior de penetrabilidade. A alfa, ela tem menor capacidade de penetrabilidade, não que ela não seja perigosa. Em determinadas quantidades, sim, há o risco e tudo de queimaduras bem sérias, mas ela tem um menor poder de penetrabilidade. A beta, ela se torna intermediária. A alfa, como ela tem uma carga positiva maior, ela tem maior capacidade de ionização. Ela é ionizante. A gama já não. A gama, ela ioniza, tem um poder muito baixo, ou nulo, de ionização, por conta dela não ter essa carga, tá? Presta atenção como que ocorrem essas emissões radioativas. Me acompanhem aqui. Eu vou começar a minha emissão radioativa com urânio 235,92. Ah, professor, eu estou olhando aqui na minha tabela periódica e o urânio não é 235, a massa dele é 238. Não tem problema, galera, porque a massa, vocês aprenderam no primeiro ano, é uma unidade variável. O que eu tenho na tabela periódica é uma média das massas de urânio existentes na natureza. A fração 235 é a fração mais energética do urânio, é a fração que vai liberar maior carga de energia. Então, vamos usar a fração 235. Ah, se o Enem trouxer 236, professor, você vai partir da 236. E esse 92 aqui? Esse 92 é o número atômico, o número de prótons do urânio. O que isso quer dizer? Que esse 92 só o urânio tem, é a carteira de identidade dele. Não há variação no número atômico, tá bom? Pense que esse urânio emite, ó a setinha, emite 2 partículas alfa. Ele vai formar uma nova substância. Por quê? Do núcleo dele saíram 2 partículas, saíram coisas de dentro do núcleo. Ele vai transmutar, vai virar outra coisa. Quando ele vira outra coisa, vocês vão concordar comigo que ele diminui em 4 unidades. Por quê? Cada partícula alfa tem 2 unidades de número atômico. Em 4 unidades, de 92, ele vai para 88. Entenderam o que eu fiz?
Quando ele emite duas partículas alfa, a massa, a partícula alfa tem 4 unidades de massa, duas partículas alfa são 8 unidades de massa. O fato aqui, de 235, ó, tira 5, 230, mais 3 aí, 227 é a massa desse átomo formador após a emissão das duas partículas alfas. Professor, como é que eu vou saber quem é a substância X? Na tabela periódica você vai buscar o 88, jamais busque a massa, jamais busque o 227, porque ela é sua unidade variável. 88 na tabela periódica está aqui, ó, é o rádio, aquele mesmo que a Marie Curie descobriu lá com os estudos dela, o rádio. Seguindo as minhas emissões radioativas, vamos imaginar que esse rádio, ele continue emitindo partículas. E aí ele vai emitir, por exemplo, 3 partículas betas. 3 partículas betas. Esse rádio 227, 88. Quando ele emite 3 partículas betas, eu formo uma nova substância. Transmutou, virou outra coisa. Essa nova substância não tem diferencial de massa, porque a beta ela não influi na massa. Então a minha substância formada aqui continua com 227. Porém, o número atômico, galerinha, o que aconteceu quando emitiu 3 betas? 3 nêutrons lá do núcleo se romperam, tiraram 3 cargas negativas. Aumentou dentro do núcleo em 3 unidades as cargas positivas. E carga positiva é a mesma coisa que o número atômico, que é o número de prótons. O fato é que esse 88, eu somo, aumento em 3 unidades. 88 vira 91. Vou para a tabela periódica e busco quem é o 91. 91 na minha tabela periódica é o protactínio, PA, nome bonito, protactínio, PA. Esse protactínio, por sua vez, vamos supor que ele emita aqui 10 partículas gamas. Ele vai se transformar em quê? Isso aí, galerinha, continua sendo protactínio, com a mesma massa e com o mesmo número atômico. Por quê? Porque a partícula gama, ela é uma onda que está ali no núcleo do átomo, que é liberada para a busca da estabilidade desse átomo. Porém, ela não interfere no número de massa, não interfere no número atômico. Tá bom? Beleza? Então, gravem isso. Emitiu partícula alfa, diminui em cada partícula alfa em 4 unidades a massa e 2 unidades do número atômico. Emitiu partícula beta, a massa se mantém constante, não altera, porém, a cada partícula beta aumenta em 1 unidade do número atômico. Emitiu partícula gama, nada acontece. É o contrário que se eu bombardear essas partículas. Tá? Presta atenção que agora, dá um pause aí, copia isso, anota. E agora, vamos ver o que acontece quando ocorre o bombardeamento dessas partículas. Os Estados Unidos fez isso com o tório na Segunda Guerra Mundial, inclusive pegou a areia nossa aqui para a produção do urânio. Então vamos pegar esse tório aqui, o TH. Cadê o TH? Deixa eu tentar achá-lo aqui. O TH90. TH90 232. Vamos imaginar que esse tório, TH90 232, agora eu vou bombardear a ele a partícula alfa. Bombardear, galerinha, bombardear, gravem isso para o seu Enem, para a sua prova, é reagente, vem antes da seta quando eu tiver essa palavra, estou reagindo com a partícula alfa. Então olha aqui o que vai rolar, bombardeio partícula alfa aqui no tório. Lá na emissão, diminuía. Agora no bombardeamento, eu vou acrescentar, eu vou somar. Então a minha partícula formada aqui, se for uma partícula alfa só, por exemplo, meu átomo formado vai ter massa de 236 e número atômico de 92. 92, meninos, 92, ó, é ele, urânio. Tá bom? Então, ó, bombardeei, agora eu vou incluir a partícula dentro do núcleo do átomo. Então, vai aumentar as unidades. A beta é o contrário. Esse urânio, por exemplo, 236,92, é bombardeado por uma partícula beta.
Lembra que quando a partícula beta emitia, eu aumentava o número atômico? Bombardeamento é o contrário de emissão. Se aumentava, agora diminui. A massa permanece a mesma, não muda, porém o número atômico eu vou diminuir em uma unidade. Beleza? Tranquilo? E aí eu formo aqui 91, aquele mesmo protactínio lá da questão anterior. Valeu? Vídeo 2, cliquem aí. Nos comentários, na descrição do vídeo, nós temos uma listinha de exercícios no simulado online via Google Forms para vocês treinarem o que a gente está vendo na videoaula. Valeu, até!